Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Muito obrigado uma vez mais a você por prestigiar esse canal, Fernando Gil Economia Sem Ideologia. Como eu sempre digo para vocês, o meu propósito é tão somente falar sobre os efeitos econômicos, as implicações nos investimentos que vocês realizam, ou seja, no planejamento de vida, independente de organizacional ou não, mas também no âmbito particular, falar sobre o planejamento das nossas vidas em função de fenômenos que acabam acontecendo e volatilizando bastante o mercado. Esse vídeo aí, primeiramente eu queria pedir a vocês para deixar o like, queria pedir a vocês para poder compartilhá-lo com os amigos de vocês nas suas redes sociais, porque esse vídeo ele é polêmico, mas ele traz fatos que eu não quero aqui julgar se vão conduzir a uma situação a qual o Bolsonaro seja condenado ou não. Ou seja, não quero julgar o mérito do que aconteceu naquele fatídico 8 de janeiro de 2023. Não quero aqui, de maneira alguma, questionar se é certa ou incorreta a atitude do Bolsonaro, se é que ele tomou, mas sim comentar com vocês quais são os efeitos que tudo isso gera aqui para o Brasil. E eu quero desde já dizer a vocês que lamento muito que isso esteja acontecendo. Independente de achar correto ou incorreto, independente de você achar que precisa ser preso ou não, independente de você falar, sempre conversas assim acontecem, que o Lula também foi preso e deveria estar lá, que o Brasil é governado por um meliante e que também havia sido na função mental de um ou outro. Enfim, o debate, meus amigos, não deveria ser esse. O debate deveria ser sobre os efeitos econômicos que tudo isso aí gera, porque são pernósticos. Isso é deletério à nossa vida. Porque o que eu penso sobre isso é que, uma vez findadas as eleições, todos deveriam convergir a uma utopia, é verdade, mas para um objetivo só, que seria engrandecer o Brasil. É assim que eu penso. Eu não participo desses debates pernósticos, a sociedade brasileira, após as urnas. Eu participo, obviamente, como eleitor, como cidadão, eu tenho a minha opinião, mas quando acaba, como aconteceu em 2018, como aconteceu em outras oportunidades, no meu entendimento, meus amigos, todos deveríamos nos unir em prol do Brasil. Eu sei que é utópico, mas eu queria justamente que você compartilhasse isso, porque é uma visão que eu imagino que seja muito importante e que todos nós deveríamos ter. Quero te avisar também que eu vou fazer lives aqui nesse canal. E essas lives vão pegar fogo, porque eu vou apresentar esses temas para vocês. Elas vão pegar fogo porque são polêmicas essas ações, essas informações. Eu trouxe aqui para vocês uma reportagem que você pode até questionar por ser de uma colunista do Globo, mas independente de qualquer coisa, o que ela traz são fatos. Ela própria aí não emite juízo de valor sobre o que aconteceu. O que ela fala é sobre o que realmente está sendo deflagrado em função das entrevistas coercitivas, vamos chamar assim, das convocações pela Polícia Federal, a algumas pessoas que teriam, vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, teriam participado de um evento que fosse romper com a democracia aqui no Brasil. Eu vou ler isso aqui, depois vou falar para vocês claramente o que é que eu penso sobre os efeitos econômicos disso. E desde já eu quero te falar, para você se recordar do que aconteceu com os indicadores econômicos no dia 8 de janeiro do ano passado, no dia daquelas manifestações. O dólar subiu, retração de investimentos diretos aqui no Brasil, fuga de capitais, eu vou falar sobre isso depois. Então tá aqui, ó, depoimento do ex-comandante cai como bomba e complica a defesa do Bolsonaro, ou seja, só se fala disso aqui no Brasil. Não se fala exatamente das reformas que o Brasil deveria propor. Não se falam aqui
de como seriam as implicações da reforma tributária, do novo marco fiscal, do arcabouço fiscal. Ninguém quer discutir essa história. As pessoas ficam discutindo Lula e Bolsonaro o tempo inteiro. A eleição já acabou em 2022. O mundo está andando, os países estão se desenvolvendo e as pessoas ainda politizando as nossas ações de planejamento estratégico econômico. Eu lamento bastante isso. Então vamos lá. Depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, foi considerado por aliados e auxiliares do Jair Bolsonaro o relato mais grave até agora sobre o ex-presidente do inquérito. Ou seja, a situação do Bolsonaro, aos olhos da justiça, você vai dizer aí sobre o STF, sobre o Alexandre de Moraes, vai chamá-lo de Xandão, etc. Mas independente disso, é isso que está acontecendo aí. Isso são fatos, você pode buscar em qualquer jornal, busque até em publicações bolsonaristas, que você vai encontrar isso. Você vai dizer que é mentira, outros vão dizer que é verdade, mas é isso aí que vai servir de base para o julgamento do Bolsonaro. E ele, naturalmente, corre o risco de ser detido. Para o entorno do capitão reformado, ou seja, para as pessoas que o cercam, depoimento detalhado que o general deu sobre sua participação em reuniões com Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, Paulo Nogueira, é tão grave quanto as revelações do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. E a entrevista dele foi bombástica. Vocês sabem que ele, na verdade, foi preso, está ali sob uma condição de uso de tornozeleira agora, corre o risco de ser detido novamente, fez um acordo de delação premiada. Isso tudo você já sabe, você vai julgá-lo da melhor maneira que você puder. Mas o fato é esse, eu estou falando aqui para vocês de fato. Então, isso que gera mais preocupação é a confirmação do ex-comandante que o próprio ex-presidente apresentou a minuta golpista e discutiu seu teor em ao menos 2 reuniões para conselheiros do Bolsonaro que atuam na área jurídica. Não será fácil, prestem bem atenção, para conselheiros de Bolsonaro que atuam na área jurídica não será fácil dar uma explicação que convença os investigadores de que os encontros tinham caráter democrático. Aí tem algumas coisas aqui, olha, hoje a linha de defesa é reforçar que o Bolsonaro não chegou a assinar documento nenhum, olha a ação da Polícia Federal do Supremo, porém que ao atentar contra o Estado Democrático já configura o crime. Bom, meus amigos, é o seguinte, tem um risco aí, você sabe, do ex-presidente ser preso. Como eu falei, você vai julgar correto ou incorreto, você vai ficar debatendo coisas respectivas ao Lula, enfim, mas tem que debater o fato, e o que eu quero mostrar para vocês é o que vai acontecer caso isso aconteça. Uma verdadeira turbulência aqui no Brasil. Não estou defendendo que ele não vá ser preso, não. Não é essa a questão. Eu estou dizendo o que vai acontecer, eu tenho certeza, na economia, uma turbulência. Turbulência essa social que vai implicar em descrédito às agências classificadoras de risco, que são aquelas que orientam, aquelas consultorias que orientam a destinação de recursos importantes para cá ou não. Certamente o ex-presidente ainda tem muito apoio social, isso significa que muitos partidários, muitos fãs do presidente Bolsonaro vão às ruas, manifestações organizadas e talvez até outros excessos, e isso vai implicar, logicamente, no descrédito do mercado. Você vai dizer assim, dana-se o mercado? Não. Dana-se o mercado? Não. O mercado influi na tua vida. No dia 8 de janeiro do ano passado, o que aconteceu é que o dólar subiu a quase 5,40. O dólar estava ali numa faixa de 4,70, 4,80. As influências de mercado já haviam, então, eu diria, absorvido os resultados da eleição, independente do candidato qual apostavam. Diziam à época que o mercado financeiro apostava no Bolsonaro, mas o mercado já havia se acomodado, o mercado já havia se acostumado, algumas declarações em prol do mercado também foram dadas, enfim, o dólar estava ali 4,80 e subiu a 5,40, você tinha que comprar dólar a 5,50, enfim, foi essa a cotação da taxa de câmbio à época. Por que isso? Porque, na verdade, houve fuga de capitais, com certeza. Porque diante de uma turbulência como aquela, obviamente com outros países se manifestando, inclusive em prol da defesa da democracia, não estou dizendo aqui que houve ataque, eu estou falando dos efeitos. Óbvio que as agências classificadoras de risco estavam em linha com o que estava acontecendo, estavam prestando atenção, os bancos naturalmente receosos e os empresários pararam de investir, ou seja, houve um atraso
ali em algumas ações que você pode julgar que seriam importantes ou não do novo governo, mas que haviam então essas ações. O mercado não é só o acionário, o mercado não é só o financeiro. Existe também o mercado empresarial, aquele empresário que julga que pode acontecer algum problema e retifica o seu planejamento estratégico, ou seja, não é hora de investir. Eu preciso investir em algo que me gere capital, que me gere lucros financeiros, ou seja, vou deixar de investir na produção porque, acredito eu, tudo isso possa se transformar num monstro contraproducente na economia. Aí ele vai fazer o seguinte, ele adia o movimento dele de investimento na produção e, a partir daí, deixa de gerar renda e emprego no mercado, porque eu quero aqui te dizer, investimento em mercado financeiro, investimento especulativo não gera emprego. Investimento que não visa a ampliação de linhas de produção não gera emprego e renda. Não faz gerar. Então isso aí complica muito a situação no Brasil, como vem complicando. Se você aí for ler o Financial Times, se você for ler outras publicações de fora, como eu costumo ler, para poder me orientar também, e entender como o mercado está vendo o Brasil, o mercado, eu quero dizer a vocês, financeiro internacional, entende isso aí como péssimo. Se essa situação ela ganhar mais força e realmente aquilo que aos olhos de muitos, a interpretação de muitos é inevitável, ou seja, a presença do Bolsonaro detido na prisão, se isso se confirmar, eu não tenho nenhuma dúvida que todos esses efeitos deletérios irão acontecer. Análise pró-mercado, análise da tua vida econômica. Mas aí você pode estar concluindo aí também erradamente que eu esteja querendo dizer que o Bolsonaro não deva ser preso por isso. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas tentando mostrar para vocês o que é que vai acontecer. Porque tem muita gente nesse momento prestando muita atenção nessa história. Obviamente que as pessoas que tenham um perfil, eu não acredito em esquerda e direita, mas um perfil mais ligado à esquerda, estão torcendo muito para que isso aconteça. Obviamente que as outras pessoas do outro espectro político não querem que isso aconteça, acham injustiça e tal. Essa confusão toda, meus amigos, ela se transforma num problema econômico para toda a sociedade, se transforma numa convulsão ali no planejamento estratégico que tu fez da tua vida. Esse daí é o grande problema. Eu espero que você tenha entendido isso. Obviamente que esse tema numa live vai ser debatido por mim também na semana que vem, portanto esperem muita polêmica porque eu vou falar sobre isso. Sempre isento, é verdade, eu estou isento, eu te dou a minha palavra, que todas as minhas palavras aqui, todo o conteúdo da minha explanação, todo ele, eu te dou a minha palavra, que é uma coisa muito cara, está completamente isento de qualquer lado, de qualquer encaminhamento pelos dois lados, porque esses dois lados polarizam a política aqui no Brasil. Eu estou isento disso, eu te dou a minha palavra. Eu jamais vou fazer uma coisa dessas. Porém, meus amigos, eu quero aqui dizer a vocês, é algo que vai convulsionar realmente o mercado. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, independente de você concordar com isso ou não. Eu espero que você entenda qual foi o meu objetivo. Encaminhe esse vídeo para os amigos de vocês. Vamos fazer esse canal crescer, porque eu tenho certeza absoluta vai ser muito bom. Principalmente quando eu começar as lives, eu pretendo já fazer isso na semana que vem. Um grande abraço para vocês, bom final de semana.